Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao canal. Uma excelente terça-feira a todos. Muito bem. Eu vou passar algumas informações para vocês. Uma delas muito relevante e preocupante também. A gente fala muito que o Lula defende ditadores, perseguidores, governantes, né, perseguidores de cristãos, que inclusive manda fechar a igreja, prende padres. Se eu não me engano, na Nicarágua, né? Enfim, mas nós sabemos disso. Agora observe você o que está acontecendo aqui, dentro do Brasil. E o mais interessante, no reduto, onde a maioria são eleitores do Lula. Vocês vão ver aqui uma matéria. Aliás, eu até fiz um vídeo aqui e não coloquei no ar, que foi moradores que nós sabemos, nós cristãos evangélicos sabemos, que tem muita gente que persegue. Eu não vou dizer que se é de outra religião, de outra crença, eu não vou dizer. Mas o que eu sei é que muita gente que se dizem cristãos odeiam os evangélicos. A pergunta que a gente faz é por quê? Será que essas pessoas vivem da mesma fé que os evangélicos protestantes? Pois é, boa pergunta, né? Muito bem, mas antes de eu passar essa informação que é de extrema relevância, e eu gostaria muito que o meu vídeo alcançasse todo aquele povo lá do Nordeste, mas também aqui do Rio de Janeiro, porque como eu estava falando para vocês, teve uma repórter, que inclusive essa repórter é do PSDB, candidata a deputada estadual ou federal, mas ela faz trabalho jornalístico. Essa mulher, gente, foi lá pedir o Silas Malafaia para ele tomar uma providência, porque moradores lá que moram na proximidade da igreja do Silas Malafaia, aqui em Madureira, pedindo para que ele tomasse uma providência por causa do som que está vindo muito alto. Mas segundo essa jornalista ou essa candidata a deputada, aliás, ela faz parte da prefeitura, e ela recebeu denúncia e fez uma matéria dizendo que o Silas Malafaia tinha certeza que o Silas Malafaia não sabia. E eu vejo aquilo ali como, de certa forma, uma perseguição. Gente, há quantos anos existe igrejas evangélicas? Aqui em Duque de Caxias, por exemplo, a matriz da católica faz festa que é 3, 4 dias, dependendo do dia que começa. Normalmente começa na quinta, então é quinta, sexta, sábado, domingo, 4 dias, né? 4 noites. E tem som, tem barulho. Agora, ninguém reclama. Meu Deus, o que está acontecendo com o Brasil? Põe esse vídeo aqui que você vai ver o que está acontecendo lá no Nordeste, que ainda está pior. Estão prendendo pastores. Você duvida? Fica aí que você vai ver. Muito bem. Eu vou passar para vocês aqui duas informações também muito importantes, que é o seguinte. A esquerda está querendo a todo custo tirar o Flávio Bolsonaro, colocar o Bolsonaro de volta para a prisão. Estão tentando arrumar um jeito. O Flávio, em relação à campanha do Flávio Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro pegou um vídeo, né, que não foi para ir para as redes sociais, não. Esse vídeo foi colocado numa convenção que teve do PL, o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, e eles fizeram com inteligência artificial o rosto e a voz do Bolsonaro, mandando, né, dando as boas-vindas, falando alguma coisa pro pessoal, mas não era a voz, né, e nem a fisionomia real do Bolsonaro. E a esquerda caiu de pau, já pedindo para o TSE verificar a possibilidade de uma inelegibilidade do Flávio Bolsonaro por conta disso. Quer dizer, essa seria mais uma, né? Só que eles se ferraram, porque o Nunes Marques viu, e inteligentemente, de uma forma muito sábia, quem fez esse vídeo com a inteligência artificial teve a preocupação de, no início do vídeo, dizer que avisar para as pessoas, inclusive isso também funciona aqui no YouTube. Para eu colocar qualquer coisa que seja de inteligência artificial, eu tenho que avisar, olha, esse vídeo aqui não é real, é inteligência artificial, senão eu posso sofrer consequências e sérias aqui. Qualquer vídeo, qualquer canal do YouTube passa por isso, né? Não é proibido, não está proibido de fazer inteligência artificial, seja vídeo, seja foto, seja o que for, mas tem que avisar. Muito bem. Daí o Nunes Marques, vendo esse vídeo, ele já identificou e falou, não tem nada demais. E já eliminou essa acusação da esquerda, né? Menos um problema. Embora eles ainda estão recorrendo, quer que o TSE veja e tal, mas como o presidente do TSE é o Nunes Marques, ele falou que inteligência artificial para publicação
de campanha eleitoral não está proibido, desde que seja avisado. Olha, é uma inteligência artificial. Isso aí é uma praxe, né, que, como eu acabei de falar, que no YouTube também é assim. Muito bem. Ainda falando sobre a campanha do Flávio Bolsonaro, gente, ele fez uma publicação uma vez aí e estão querendo pegar ele. Ele falou que... Então, há uma questão aí que diz que o Lula está envolvido enfim, uma publicação que ele fez. E aí, hoje, eu vou ler aqui um pedaço da matéria para você entender do que se trata. Hoje o Flávio Bolsonaro estará na Polícia Federal para responder, né? Vai ter uma oitiva que foi marcado para ele, foi marcado pelo Alexandre de Moraes. Vamos lá. Flávio Bolsonaro irá prestar depoimento à Polícia Federal em inquérito sobre calúnia contra Lula. O que me chama a atenção aqui, calúnia contra Lula, é uma matéria da Veja, como vocês estão vendo aí. O Bolsonaro foi caluniado diversas vezes. Vocês viram aí algum deputado, senador responder, passar por isso aqui? Pois é, mas é o Flávio, né? E aí já não é mais só o Flávio senador, é o Flávio candidato, com forte capacidade de ganhar essas eleições. É Bolsonaro, né? E o medo deles é tanto que eles estão fazendo de tudo, como eu iniciei falando para vocês, para o Flávio ou tirarem o Flávio ficar inelegível, ou ele não ganhar essa eleição. Inclusive tem um vídeo que eu vou soltar aqui também, que é da própria imprensa. Vocês vão cair para trás. A própria Globo falando que os ministros estão fazendo o papel de um partido político. Gente, é um absurdo. Agora, isso é bom, porque vindo da própria mídia esquerdista, que eles tanto defendiam, né? A mídia lá fora, governantes poderosos lá fora, também estão vendo tudo isso aqui, essa fala deles aqui, que comprova o que a direita vem falando. Mas fica aí que vocês vão ficar a parte disso tudo. Deixa eu só concluir aqui. A oitiva foi marcada por Alexandre de Moraes após corporação indicar dificuldades em agendamento em defesa do senador. Do que se trata isso, Josemir? Muito bem. O senador Flávio Bolsonaro do PL irá prestar depoimento à Polícia Federal na tarde de hoje, né? O ministro Alexandre de Moraes, do STF, marcou a oitiva para as 14 horas desta terça-feira, hoje, após o PT informar que não tinha conseguido agendar um horário com a defesa de Flávio. Por que isso, Josemir? Agora que eu vou explicar para você. A investigação foi aberta em abril, a pedido do Ministério da Justiça, a partir de uma publicação de Flávio Bolsonaro no X, após a prisão do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em janeiro. Eu expliquei isso para vocês também já, tá? Mas estou só repassando de novo. Disse ele, abre aspas, Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras e eleições fraudadas. Fecha aspas, escreveu o senador na época. Agora ele vai ter que se explicar. Ele já fez um vídeo se explicando, dizendo que isso aqui se referia a Maduro. Ele disse que o Maduro teve eleições fraudadas na Venezuela e tal. Só que, na conjuntura da palavra aqui, quando ele fala assim, ó, Lula será delatado, ponto. É o fim do Foro de São Paulo. Tráfico internacional de droga, então isso aí deixa um duplo sentido. Será que foi realmente relacionado ao Maduro ou ele estava se referindo a Lula? É o que eu sempre falo. Você tem prova? Existe prova? Não. Tem como você provar? Não. Então, cara, fecha a boca. Não, mas eu tô falando... mas aí, se você tem... Até o exército está do lado de lá, né? O comandante do exército é esquerdista, é comunista. Você tem um Supremo Tribunal Federal, como eu disse, eu vou soltar o vídeo agora, que mais está para partido político do que uma Suprema Corte, né? Pelo menos na sua maioria. E você fica brincando. Eu sei que muita gente não gosta nem que eu fale assim. Então, quando você vai falar, você tem que ter... Sabe? Esquece aquela época que o Bolsonaro chegava a abrir a boca e fala, esquece, até a gente ajustar essa justiça. Até o Brasil se alinhar, você tem que tomar todo o cuidado possível, não deve brincar. Gente, a força que está do outro lado ainda é muito forte. É a imprensa, é Forças Armadas, que nem aquela ilusão, Forças Armadas salvam o Brasil, nem isso você pode falar mais. Nem para porta de quartel não pode mais. Aliás, ninguém quer mesmo, né? E você tem a Suprema Corte do país, que seria o equilíbrio. É isso que a gente está vendo. E aí a gente fica brincando.
Pois bem, agora eu vou soltar o vídeo da Globo News, os jornalistas da Globo caindo de pau em cima do STF, dizendo que o STF está mais para partido político. Inclusive, ele cita aí que não estão querendo apoiar o Flávio no primeiro turno com medo do STF mandar investigar essas pessoas, né? Esse é o Brasil, gente. Vamos lá. Isso aqui é a Globo falando, hein? Dá uma olhada aí. Isso é um pedido de arrego, tanto do Ciro Nogueira quanto do Rueda. Eles acreditam que, ficando neutro no primeiro turno, a Polícia Federal não vai avançar as investigações sobre Banco Master, máfia do combustível, tem um monte de pepino aí, né? Um monte de investigação correndo. E a classe política acredita, você conversa, eles acreditam não só que o STF é um partido político, como a Polícia Federal também. Eles acreditam nisso, eles falam abertamente. Eles acreditam que se cair na mão de um ministro que é ligado, que é próximo a Lula, o Lula vai interferir. Eles acreditam que o Lula liga para o André e manda ter ou não ter operação. Então esse é o quadro de Brasília, esse é o pensamento do mundo político. E isso influencia muito mais do que qualquer outro elemento de articulação. Lógico, o Centrão, como a Ana frisou, ele está respeitando a sua natureza, porque o Flávio Bolsonaro hoje tem menos perspectiva de poder que tinha 5 meses atrás, né? Então o Centrão confirma a sua vocação. O Centrão também hoje não depende mais tanto de quem é o dono da caneta, ele tem as emendas dele, isso mudou completamente a dinâmica de poder. Hoje o Centrão consegue ficar muito mais free, solto, livre, leve, solto, do que antigamente. Ele não precisa do ministério para fazer dinheiro para suas campanhas, mas eu acredito que basicamente é porque a classe política acredita que o Lula manda na Polícia Federal. Preciso falar mais alguma coisa? Agora ele falou uma outra coisa aqui que está até um pouco à parte, né? Esse negócio de emendas parlamentares, do Centrão que está livre, leve e solto. Ele está dizendo aqui, não precisa. Isso aqui é ruim para quem? Não é ruim para a direita. Isso aqui é ruim para o Lula, porque o Lula gostava de comprar todo mundo. Agora, pelo que ele está falando aqui, o Centrão não precisa mais, não depende mais exclusivamente do Lula. Bom, gente, eu não quero fazer um vídeo muito longo, então eu vou ficar por aqui. No vídeo da tarde, eu vou estar passando para vocês, que eu citei, né, no início do vídeo, eu vou passar para vocês sobre essa situação de perseguição a cristãos evangélicos. Tá? E por que cristãos evangélicos? Porque é exatamente esses que estão sofrendo aqui no Brasil. Já tem várias situações aqui no Sul, inclusive aqui no Rio de Janeiro, incluindo a igreja do Silas Malafaia, que eu também posso interpretar como perseguição, porque desde que há quantos anos eu era criança existia a igreja evangélica. Aliás, também sempre teve, né? Eu realmente reconheço que qualquer lugar que está fazendo um som que está incomodando as pessoas, porque nem todo mundo é cristão, nem todo mundo, né? É louvor, não tem essa, barulho é barulho, eu concordo. Mas é pelo diâmetro das coisas, é uma picuinha aqui, uma picuinha ali, assim, opa, é hora de acender a antena. E aí vem os dois absurdos que está acontecendo lá no Nordeste, inclusive prisão de pastor. E aqui nesse caso não é prisão de pastor porque está defendendo um governo, não. É prisão de pastor por estar pregando o evangelho. Inclusive estão proibindo de pregar o evangelho em praça pública. E estão prendendo pastor por causa de som alto. No vídeo da tarde você vai saber de tudo. Vou ficar por aqui, um abraço, que Deus abençoe a todos, até a próxima.